Você já ficou acordado até tarde, olhando para o teto, com o coração apertado, fazendo a si mesmo aquela pergunta que parece não ter resposta. É essa pessoa? Será que Deus escolheu essa alma para caminhar ao meu lado? Ou será que estou me enganando, criando castelos na areia, enquanto a vontade divina aponta para outro caminho, uma direção que meus olhos ainda não conseguem enxergar? Tem algo peculiar nessa inquietação. Ela não vem do barulho do mundo, mas do silêncio mais profundo dentro de você. É como se sua alma soubesse que existe uma resposta, mas ela está escondida nas dobras do tempo, guardada num lugar que só a paciência e a fé conseguem alcançar. E você espera, mas esperar dói. Esperar quando o coração está envolvido é como plantar uma semente e ficar observando a terra todos os dias, querendo ver a flor brotar antes da hora. Talvez você já tenha ouvido histórias de pessoas que encontraram a pessoa certa. Elas falam com um brilho nos olhos, como se tivessem descoberto um tesouro escondido. E você fica ali, segurando sua própria dúvida, como quem segura um copo vazio, perguntando-se: por que Deus não fala claramente comigo? Por que a resposta não vem escrita no céu em letras de fogo dizendo sim ou não? A verdade é que Deus raramente grita. Ele sussurra. E o sussurro de Deus não vem apenas em palavras. Vem em paz, em desconforto, em portas que se abrem, em portas que se fecham, em sinais tão sutis que só um coração atento consegue perceber. Imagine por um momento uma mulher chamada Ana. Ela conheceu alguém. No começo, tudo parecia perfeito. Ele era gentil, atencioso, falava as palavras certas. Mas Ana sentia algo estranho. Não era algo que ela pudesse explicar com lógica. Era como se houvesse uma voz fraca no fundo da alma dela dizendo: espere, observe, não se apresse. Mas Ana tinha pressa. Ela tinha medo de ficar sozinha, medo de perder a oportunidade, medo de que Deus não mandasse outra pessoa. Então, ela ignorou o sussurro. Decidiu que aquilo era amor, que aquilo era a vontade de Deus. Afinal, ele era cristão, não era? Ele ia à igreja, ele orava. Mas com o tempo, Ana percebeu que alguém pode falar a linguagem da fé sem realmente viver a fé. Que alguém pode conhecer os versículos sem ter conhecido a cruz. E aquele desconforto que ela sentiu no início, aquele pequeno incômodo que ela empurrou para debaixo do tapete, voltou, maior, mais pesado, transformado em dor. A história de Ana não é única. Ela é a história de muitos, de você talvez, de mim, de todos nós que, em algum momento, confundimos desejo com direção, solidão com sinal divino, atração com alinhamento espiritual. Mas como então você sabe? Primeiro, entenda isso. A vontade de Deus para a sua vida não é um quebra-cabeça impossível de resolver. Deus não esconde sua vontade como se fosse um jogo cruel. Ele quer que você saiba, Ele quer guiá-lo, mas Ele também quer que você amadureça no processo, que você aprenda a discernir, que você desenvolva sensibilidade espiritual. A Bíblia nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5 e 6. Reconhecer a Deus em todos os seus caminhos não significa apenas orar antes de tomar uma decisão. Significa convidar Deus para o processo todo. Significa abrir mão do controle. Significa estar disposto a ouvir não tanto quanto sim. E aqui está o segredo que ninguém te conta. Muitas vezes, Deus responde através da paz. Não da empolgação, não da paixão avassaladora, não da borboleta no estômago, mas da paz. Aquela paz estranha que não faz sentido para a mente, mas acalma o coração. A paz que permanece mesmo quando tudo ao redor está incerto. A paz que a Bíblia chama de a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Agora, não confunda paz com ausência de desafios. Deus pode colocar alguém em seu caminho e ainda assim haverá obstáculos, haverá crescimento necessário, haverá momentos difíceis.
Mas a paz verdadeira é aquela que permanece no fundo da alma, dizendo: você está no lugar certo, no tempo certo, com a pessoa certa. Por outro lado, se há um desconforto constante, uma inquietação que não passa, uma sensação persistente de que algo não se encaixa, preste atenção. Isso pode ser Deus dizendo não agora, ou não essa pessoa. Pense em Isaac. Ele não saiu correndo atrás de Rebeca. Ele estava meditando no campo quando ela chegou. Ele confiou que Deus traria a pessoa certa no tempo certo. E ela veio. Pense em Ruth. Ela não manipulou circunstâncias para estar com Boaz. Ela simplesmente caminhou em integridade, viveu sua vida com fé e Deus orquestrou o encontro. Você percebe o padrão? Quando é vontade de Deus, você não precisa forçar. Você não precisa manipular. Você não precisa se contorcer para fazer as coisas funcionarem. Claro, você ainda precisa agir com sabedoria, ter conversas difíceis, ser intencional. Mas há uma diferença entre esforço saudável e desespero disfarçado de fé. Aqui está outra questão importante. Essa pessoa te aproxima de Deus ou te afasta? Quando você está com ela, você se sente mais perto da sua identidade em Cristo ou mais distante? Você se sente encorajado a crescer espiritualmente? Ou você percebe que está fazendo concessões, abandonando convicções, silenciando aquela voz interior que diz: isso não está certo? A vontade de Deus nunca vai te pedir para abrir mão da sua vontade. Leia isso de novo. A vontade de Deus nunca vai te pedir para abrir mão da sua vontade. Se você precisa comprometer seus valores, sua fé, sua integridade para manter alguém em sua vida, essa pessoa não é a vontade de Deus para você. Não importa quão perfeita ela pareça em outros aspectos. E tem mais, observe o fruto. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. O caráter de uma pessoa não é revelado nas primeiras semanas de empolgação. É revelado com o tempo. É revelado em como ela trata as pessoas que não podem fazer nada por ela. É revelado em como ela reage quando está com raiva, quando está cansada, quando ninguém está olhando. É revelado na consistência entre o que ela diz e o que ela faz. Não se apresse. Eu sei que vivemos numa cultura de velocidade, onde tudo precisa acontecer rápido. Mas relacionamentos não são comida instantânea. São jardins que precisam de tempo, de cultivo, de estações. Se essa pessoa é realmente a vontade de Deus, ela vai estar lá amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano. E se ela não estiver, então não era. Talvez você esteja do outro lado dessa questão. Talvez você já saiba que essa pessoa não é a vontade de Deus, mas está segurando com medo de soltar, com medo de ficar só, com medo de que Deus não tenha um plano melhor. Escute com atenção. Deus sempre tem um plano melhor. Sempre. Você pode não ver agora. Pode doer muito soltar. Mas segurar o que não é seu para você vai te custar mais do que você imagina. Deus não está retendo algo bom de você. Ele está preparando algo melhor. Mas para receber o novo, às vezes você precisa soltar o velho. Precisa esvaziar as mãos. Precisa confiar que aquele que cuida dos pássaros do céu, que veste os lírios do campo, certamente cuidará do seu coração. A vontade de Deus não é um destino escondido. É um caminho de confiança. É um passo de cada vez. É uma rendição diária. E às vezes, a resposta que você busca não vem como um relâmpago, mas como a aurora, devagar, suave, mas inevitável. Então, se você está nesse lugar de dúvida, faça isso. Converse com Deus de verdade. Não ore orações decoradas. Fale com Ele como você falaria com um pai que te ama. Pergunte, espere, escute. E então, observe. Observe a paz ou a ausência dela. Observe as portas que se abrem ou se fecham. Observe o fruto.
Observe seu próprio coração. Ele está crescendo em fé ou murchando em ansiedade? E lembre-se, Deus te ama demais para deixar você errar sozinho. Ele te ama demais para ficar em silêncio quando você realmente precisa de direção. Confie nisso. Confie nele. E quando a resposta vier, seja ela sim ou não, você saberá. No fundo da sua alma, você saberá. Se você assistiu até aqui, eu quero te fazer um pedido. Se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, se você sentiu que Deus falou com você através destas palavras, digite nos comentários Amém. E, se possível, compartilhe seu nome e a cidade ou estado de onde você está nos assistindo. Eu quero saber quem você é, de onde você vem e orar por você, porque você não está sozinho nessa jornada. Estamos juntos, buscando a vontade de Deus, um dia de cada vez.